A Corrida do Ouro na Califórnia foi um dos eventos mais extraordinários da história americana, desencadeando uma onda massiva de imigração e transformando a região em um caldeirão multicultural. Em poucos anos, a Califórnia passou de um território pouco povoado a um vibrante epicentro de aventura e oportunidade, onde sonhos eram feitos e destruídos em meio ao brilho sedutor do ouro. O ouro foi descoberto na Califórnia em 9 de março de 1842, no rancho San Francisco, nas montanhas ao norte do que hoje é Los Angeles. O californiano Francisco Lopes parou às margens de um pequeno riacho no atual Placerita Canyon, enquanto procurava por cavalos perdidos, cerca de 5 quilômetros a leste de Newhall. Enquanto seus cavalos pastavam, Lopes cavou e desenterrou algumas cebolas selvagens, encontrando uma pequena pepita de ouro entre as raízes. Curioso, ele cavou mais e mais e encontrou ainda mais ouro. Lopes levou sua descoberta às autoridades, que confirmaram seu valor. A partir daí, ele e outros começaram a explorar outros riachos na área, descobrindo vários depósitos na região nordeste da floresta, dentro do atual condado de Ventura. Em novembro daquele ano, parte do ouro foi enviado à Casa da Moeda dos Estados Unidos, embora a descoberta tenha atraído pouca atenção na época. A Corrida do Ouro começou oficialmente quando James W. Marshall descobriu o ouro em Sutter's Mill, perto de Coloma, Califórnia, em 24 de janeiro de 1848. Marshall trabalhava para John Sutter, um imigrante suíço que estava construindo um moinho de serrar na área. A descoberta foi feita nas águas do American River. Inicialmente, a descoberta foi mantida em segredo. No entanto, notícias começaram a se espalhar lentamente pela Califórnia. A disseminação foi acelerada quando os jornais The Californian e o California Star publicaram uma notícia em março de 1848. Durante o verão, a notícia chegou a São Francisco e aos portos ao longo da costa do Pacífico, gerando grande entusiasmo. O presidente dos Estados Unidos, James K. Polk, confirmou a descoberta em uma mensagem ao Congresso, aumentando ainda mais o interesse nacional e internacional pela Califórnia. A febre do ouro alcançou seu pico em 1849, levando milhares de pessoas de todo o mundo à Califórnia. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas chegaram à Califórnia entre 1848 e 1855. Elas vieram por terra através da Trilha da Califórnia, por mar via Cabo Horn ou através do Istmo do Panamá. Os campos de ouro eram locais caóticos e multiculturais. A maioria dos mineiros vivia em acampamentos temporários, e as condições eram frequentemente difíceis, com falta de suprimentos básicos, acomodações precárias e a ameaça constante de doenças. Algumas cidades como São Francisco tiveram um aumento populacional repentino, passando de um pequeno assentamento para uma cidade próspera em poucos anos. Os primeiros garimpeiros usavam métodos simples, como a bateia, um tipo de panela rasa, e a worker box, uma caixa de madeira para separar ouro de aluvião, de areia e de cascalho. Esses dois métodos exigiam pouco mais do que força física e determinação. À medida que os depósitos superficiais de ouro se esgotavam, métodos mais complexos como a mineração hidráulica e de veios de quartzo foram desenvolvidos, exigindo investimento de capital e tecnologia. A Corrida do Ouro teve um impacto profundo na economia da Califórnia e dos Estados Unidos. O influxo de ouro ajudou a financiar o desenvolvimento industrial e as ferrovias transcontinentais. São Francisco se transformou em uma cidade próspera e cosmopolita. Socialmente, a Corrida do Ouro foi um dos primeiros eventos em grande escala a promover a imigração global para os Estados Unidos. Pessoas de todo o mundo, incluindo a China, Europa, América Latina e Austrália, viajaram para tentar a sorte, resultando em uma mistura cultural significativa. No entanto, também houve tensões e conflitos, muitas vezes resultando em discriminações e violências, especialmente contra imigrantes chineses e nativos americanos. O grande influxo de recém-chegados começou a desalojar os nativos americanos de suas terras tradicionais de caça, pesca e coleta de alimentos.
Em uma tentativa de defender suas casas e sustentos, alguns nativos responderam atacando os mineiros. Isso desencadeou retaliações violentas contra as aldeias indígenas. Com menos armas e em desvantagem numérica, muitos nativos americanos foram massacrados. Aqueles que conseguiam escapar desses ataques frequentemente enfrentavam a fome, pois já não tinham acesso às áreas onde costumavam coletar alimentos. Pesquisas recentes mostram que os comerciantes lucraram muito mais do que os próprios mineiros durante a Corrida do Ouro. Samuel Brannan, um habilidoso empreendedor, lojista e editor de jornais, foi o homem mais rico da Califórnia nos primeiros anos dessa era. Brannan abriu as primeiras lojas de suprimentos em Sacramento, Coloma e outras localidades nos Campos de Ouro. Quando a corrida começou, ele adquiriu todos os equipamentos de prospecção disponíveis em São Francisco e os revendeu com enormes margens de lucro. Por volta de 1855, a Corrida do Ouro começou a declinar à medida que os depósitos de ouro mais fáceis de acessar foram esgotados, e a mineração se tornou mais corporativa e industrializada. No entanto, a Califórnia já havia sido irrevogavelmente transformada, tanto em termos de desenvolvimento quanto em diversidade populacional. A Corrida do Ouro da Califórnia deixou um legado duradouro. Ela acelerou a adesão da Califórnia como o 31º estado dos Estados Unidos em 1850 e marcou o início de uma era de expansão e desenvolvimento no oeste americano. As cidades fundadas e as infraestruturas desenvolvidas durante essa época formaram a base da moderna Califórnia.